Olá, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Começamos agora, irmão, mais um programa, Assim Diz o Senhor. Porque tem muitos pastores da teologia e muitas pessoas falando coisas e dizendo que é Deus que está dizendo, sem Deus ter falado nada. E hoje, irmão, nesse programa, Assim Diz o Senhor, nós temos um participante, que é o pastor Luiz, da Sétimo Dia. E o tema de hoje é sobre o batismo. Será que existe dois batismos? Um na água e o outro fora? Então você vai me acompanhar a partir de agora, esse vídeo do pastor Luiz. E logo após nós voltamos. Sabe o que isso significa? Que é no momento do batismo nas águas que a gente recebe o Espírito Santo. Ou seja, não existem dois batismos, primeiro na água, depois no Espírito. Não. Na verdade, o batismo... Então você acabou de ver aí, irmãos. Ele diz que não existe dois batismos, um na água e o outro fora. Será que isto é verdade? Será que nós podemos acreditar nesta igreja adventista? Você vai conhecer toda a verdade, irmãos, todo o mistério que está escondido aqui, que não são revelados para vocês. Nós vamos conhecer aqui, assim diz o Senhor. Antes disso, irmão, eu quero deixar esse versículo aqui, segunda epístola de João, 5, versículo 10, que diz assim: Se alguém vier ter convosco e não traz esta doutrina, não o receba. Né? Que os irmãos leiam os contextos. Então, irmão, se alguém vem com outra doutrina estranha, falando algo que Deus não falou, não receba, irmão, doutrinas que não está escrito aqui. E o que é doutrina? O que é outras doutrinas? É esta que você acabou de ouvir nesse vídeo, de o pastor Luiz dizer que não existe dois batismos. Isso é uma doutrina estranha que Deus não falou. O Senhor não falou isto, que não existe dois batismos. E como é que nós vamos saber de toda a verdade? Vamos para a Escritura e ver assim diz o Senhor. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus. Vamos lá para Mateus, irmãos, e veja só o que diz assim diz o Senhor. Vamos lá para o batismo de João. Olha só, irmão. João 3, versículo 11, que diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento. João está dizendo que ele batizava ali na água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você já viu aqui, irmão, a resposta de João Batista. Ele diz que Jesus iria batizar no Espírito Santo no fogo. E já já você vai conhecer o mistério completo de toda a verdade. Assim diz o Senhor. Então, irmão, nós vamos aqui para o versículo 16. Vamos para o versículo 16. Primeiro nós vamos, irmão, ouvir mais um vídeo desse pastor Luiz, da Sétimo Dia. Logo após nós voltamos. Outro ponto. Primeiro o céu se abre. Depois, diz a Bíblia, o Espírito de Deus desceu sobre ele, em forma corpórea. Imagina que coisa linda, gente. O Espírito de Deus desceu sobre ele. Sabe o que isso significa? Que é no momento do batismo nas águas que a gente recebe o Espírito Santo. Ou seja, não existem dois batismos, primeiro na água, depois no Espírito. Não. Na verdade, o batismo, ele é feito de uma vez só, e é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu sobre Jesus no dia do seu batismo. E esta é uma grande notícia. O Espírito de Deus
desce sobre a pessoa quando é batizada. Você quer receber o Espírito Santo? É só você ser batizado. E quer ser batizado? Então você acabou de ver, irmão. Ele diz que Jesus recebeu o Espírito Santo foi na água. Foi no momento do batismo nas águas que Jesus recebeu o Espírito Santo. Mas será que é verdade isso? Será que é verdade, irmão? Vamos ver, assim diz o Senhor. Então, irmão, veja aqui, em Mateus 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, né? Batizando Jesus, João Batista batizou Jesus, e Jesus saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então veja aqui, irmão, que no versículo 16, batizado Jesus saiu logo da água. Viu aqui a verdade, irmão? Aqui sim, diz o Senhor. Mas o que esse pastor da Sétimo Dia diz, não diz o Senhor. Então tem essa igreja da Sétimo Dia, esse nome Sétimo Dia, essa igreja, esses pastores, todos eles, como falsa igreja, eles são treinados para manipular, para desfazer as obras do Senhor que vem daqui. Então você viu aí, irmão, que Jesus ele saiu da água. Quando Jesus foi batizado, ele saiu da água e ele foi batizado no poder de Deus, né? O Espírito de Deus, do próprio Pai, desceu sobre ele. Isso significa o poder de Deus. Deus estava já dando todo o poder para o Filho. Porque nesse exato momento aqui, logo abaixo no versículo, no capítulo 14, Jesus já ia ser tentado pelo diabo. Então o Pai já batizou o Filho no poder do Espírito Santo, no fogo, para o Filho receber todo o poder, toda a autoridade contra Satanás. Então você viu aqui, irmão, a resposta. A verdadeira verdade está aqui. Não está nas escolas dos profetas da terra. Porque as escolas dos profetas, dos homens, só faz interromper a verdade das Escrituras. E a prova você já está vendo aí. Esses homens que estudaram, esses homens aí que estudaram nas escolas dos profetas, nas teologias, nas filosofias. Isso é uma cilada que eles inventaram de estudar as teologias, as filosofias, para interromper as obras que vêm daqui. Então tenha cuidado, irmão. Não receba outras doutrinas. A Bíblia diz: saia dela, povo meu. Deus diz que é para sair dessas igrejas que está falando aquilo que Deus não falou. Então, irmão, vamos para o próximo vídeo. Me acompanhe esse próximo vídeo e logo após nós voltamos. Espírito Santo. Ou seja, não existem dois batismos, primeiro na água, depois no Espírito. Não. Na verdade, o batismo, ele é feito de uma vez só, e é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu sobre Jesus no dia do seu batismo. E esta é uma grande notícia. O Espírito de Deus desce sobre a pessoa quando é batizada. Você quer receber o Espírito Santo? É só você ser batizado. E quer ser batizado? É preciso se arrepender, confessar os pecados e se entregar a Jesus totalmente. Aí você receberá o Espírito de Deus. Amém? Então você veja aí, irmão. Você veja aí. Ele diz que a pessoa só recebe o Espírito Santo é no momento do batismo. Mas será que é verdade isso aí? Que eu só recebo, qualquer pessoa só recebe o Espírito Santo só é na hora do batismo? Isto, irmão, não é verdade. Vamos ver o que diz o Senhor. Antes disso, eu quero deixar bem claro aos irmãos que uma pessoa que confessa Jesus, é neste momento que ela recebe o Espírito Santo. Como todos sabem disso, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e tal, e morarei com ele, né? Então, irmão, é neste momento, qualquer pessoa que confessa Jesus, crê, já começa a crer
ter fé em Jesus, em Deus, o Espírito Santo desce e já mora dentro dela. Isto é uma parte, mas ser batizado no fogo do Espírito Santo, poder, é outra parte. São duas coisas diferentes. Entendeu, irmão? Então vamos conhecer a verdade a partir de agora. O mistério que nos são revelados para as ovelhas. Vamos lá, irmão, conferir. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Atos 19. Em Atos 19, porque ele disse que a pessoa só recebe o Espírito Santo no momento do batismo. Então vamos conferir aqui, irmão, se isto é verdade. Vamos ver o que diz assim, diz o Senhor. Olha só, irmão. Deixa eu ver isso aqui. Não, eu ratei aqui. Depois nós vamos vir para aqui. Eu ratei aqui, Atos 10. É Atos 10. É Atos 10, versículo 44. Olha só, irmão. Atos 10, versículo 44. Olha só, irmão, o que acontece aqui. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito Santo. Aqueles gentios, irmãos, que é Cornélio e os outros que vieram com Cornélio, Pedro estava pregando ali para todos, um grupo. Quando eles ouviram a palavra de Jesus, eles creram e eles foram batizados pelo Espírito Santo. Olha só, irmão, eles receberam o Espírito Santo, eles foram batizados, como diz aqui. Né? E os fiéis, aqui deixa eu ver, e os fiéis que eram da circuncisão, que viram com Pedro, admiraram-se, porque sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em língua e engrandecendo a Deus. Olha só, irmão. Os discípulos ali, Pedro, ele viu os gentios falando em outras línguas, né? Claro que ali era uma língua, né, estranha. Uma língua que só quem entendia era eles, os gentios ali. Era falando coisas espirituais com coisas espirituais, né? Essa língua especial de falar a língua estranha, que os homens da terra não entendem, é para que o diabo não ouça a conversa entre você e Deus. Então nós falamos na língua dos anjos para que o diabo não entenda o que nós estamos falando com Deus. Coisas espirituais com coisas espirituais. Então você viu aqui, irmão, e esses gentios, eles não foram batizados. Eles não precisou ser batizados para receber o Espírito Santo, para ser batizado no poder do Espírito Santo e falar em outras línguas. Eles falaram em outra língua sem precisar ser batizados nas águas. Mas veja aqui, irmão, o restante da história. Pois ouviam falando em línguas estranhas, dizendo a Deus, agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água, porque não sejam batizados? Este que é assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então, depois, eles foram batizados. Todos aqueles que falaram em outra língua, eles foram batizados nas águas, como você está vendo aqui. Então, Pedro, irmãos, ele vai agora entender por que estava acontecendo aquilo. Olha só aqui, irmão. Pedro não estava nem lembrado porque aquilo estava acontecendo. Nós vamos ler aqui, mãe. No versículo 17. Pois, aqui é Pedro dizendo, pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, e nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Sabe, irmão? Pedro ele estava vendo ali aqueles homens que receberam o Espírito Santo, o poder de falar em outras línguas. Paulo ele achou estranho, mas ele aqui confessa que quem era ele para
resistir o que Deus fez ali. Então Pedro entendeu que Deus trabalha confundindo, né? Então nós vamos aqui, irmão, para o versículo 16. O versículo 16, que diz assim. Aqui é Pedro dizendo: então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse a João. Na verdade, batizou com água, né? João, ele batizou com água. O batismo nas águas é uma coisa, e ser batizado com o Espírito Santo no fogo é outra coisa. De João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Tremendo, irmão, essa verdade aqui. Aqui sim, aqui diz o Senhor, mas não o que diz esses homens da sétimo dia. Certo, irmão? Tá bom? Não aceite. A Bíblia diz lá no Apocalipse que não acrescente e não tire. E esses homens da sétimo dia adventistas, eles citam esses versículos que ninguém pode tirar nem acrescentar. Só que esses homens, irmão, eles são violadores da lei. Eles mesmos dizem, mas eles não praticam. Eles mesmos fazem o que eles falam. Eles não obedecem o mandamento de Deus, do Apocalipse. Eles acrescentam, eles tiram, como você está vendo a prova, irmão, a partir agora desse vídeo do pastor Luiz, né? Então nós vamos aqui, irmão, para mais provas. Vamos aqui para mais provas. Vamos agora, irmão, para Mateus, ou para Atos 19. Atos 19. Porque ele diz que a pessoa só recebe o Espírito Santo quando é batizado nas águas. Olha só, irmão. Como você acabou de ouvir aqui, os gentios não foram batizados nas águas, mas eles receberam o Espírito Santo. Isto sim é verdade. A doutrina verdadeira, assim diz o Senhor. Então vamos aqui, irmão, para Atos 19. Aconteceu que, estando o Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Paulo faz essa pergunta para os discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando credes? Aí vem a resposta agora dos discípulos. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar do Espírito Santo, né? Os discípulos disseram: nós nem nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Então o que acontece aqui, irmão, é que realmente os discípulos nunca ouviram falar do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque a promessa do povo receber o Espírito Santo foi quando Jesus subiu ao céu. Quando Jesus subiu ao céu, Jesus já começou a programar para os discípulos para poder pregar e falar sobre o Espírito Santo. Então já estava acontecendo ali de os apóstolos revelar para as pessoas sobre o Espírito Santo. E realmente os discípulos de João não sabiam sobre o Espírito Santo, nunca ouviu falar. Por quê? Porque ainda lá não era o momento ainda, né, de falar do Espírito Santo, de as pessoas receberem o Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo já estava ali na terra, entre eles, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali pregando. O próprio Espírito Santo era o próprio Jesus que estava ali na terra. Então, quando Jesus sobe, então Jesus manda os apóstolos programar para que eles recebam o Espírito Santo agora. Então, veja aqui, irmão, o restante. Olha. O versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Essa renite é... Aí vem aqui, irmão. Aí vem aqui, irmão, o versículo 3. Versículo 3. Atos 19, versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Respondeu: no batismo de João. Disse Paulo. Então você veja aqui, irmão. Os discípulos foram batizados no batismo de João, mas eles não receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ainda estava ali na terra, né? Jesus estava na terra ainda. Então olha aqui, irmão. Então, no versículo 4.
disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crede naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, pondo-lhe Paulo a mão, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falaram em língua como profetizavam. E no versículo 7 diz, eram ao todo 12 homens. Então eram 12 discípulos de João. Então aqui, irmão, nessa passagem aqui, no versículo 5, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Né? Então aqui, os pastores adventistas, ele pega esse capítulo 5 para dizer que aqueles discípulos foram batizados de novo nas águas. Sabe, irmão, isso é triste. É triste, irmão. Isto é uma blasfema contra a doutrina. É uma blasfema. Isso é adulterando a palavra. Você veja aqui que os discípulos foram batizados no batismo de João. Que o batismo de João significava que você, quando crê, você está simbolizando ali o ressuscitamento, que você agora vai andar em novidade de vida, você não vai mais cometer erros e pecados. O batismo de João significa isso. Não é para você receber o Espírito Santo, né? Como todas as provas já mostrei para vocês. Então ele pega esse versículo 5 aqui de Atos, para poder dizer que os discípulos foram batizados de novo nas águas. Não, irmão, não acredite nisto aí. Isto é um mito, né? Como você vê aqui a conversa de Paulo entre os discípulos, né? Que o batismo do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, já estava acontecendo ali, né? A promessa que Jesus fez a todos que recebessem a Ele. Então aqui, irmão, quando a Bíblia diz que eles, quando ouviram, eles foram batizados. Então a Bíblia já dá a interpretação como é que eles foram batizados. Então a Bíblia diz que Paulo, pondo as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Então Paulo, ele botou a mão e batizou eles, e eles receberam o Espírito Santo. Aqui você não encontra a palavra que eles foram batizados nas águas. Se não tem a palavra água, irmão, não acredite nesses homens da sétimo dia, porque ele está acrescentando aqui a palavra água, que eles foram batizados nas águas de novo. Não, irmão, não existe dois batismos. Não existe dois batismos. De você se batizar nas águas, de repente você de novo vai se batizar nas águas, porque não existe não, irmão. Batismo nas águas é só uma vez. Batismo é para quem crê, não é para receber o Espírito Santo. Tá bom, irmão? Então nós vamos aqui, irmão, para mais respostas aqui. É tremendo, irmão. A sabedoria de Deus lá de cima, do alto, é tremenda. Deus dá somente àqueles que fazem a sua vontade. Deus dá somente aos seus. Né? Graças a Deus, que a sabedoria de Deus é muito grande. A sabedoria de Deus que vem aqui da Bíblia é loucura para esses homens das sétimos dias. É loucura para os homens da terra. Mas graças a Deus que a verdade sempre vence. A verdade faz com que esses homens sejam envergonhados por ele estar adulterando a palavra de Deus. Falando aquilo que o Senhor não falou. Então olha só aqui, irmão. Mais uma prova aqui. Deixa eu ver aqui, hein? Né? Batismo significa morrer do pecado, né? Batismo nas águas significa que você vai morrer e vai ressuscitar e vai andar numa vida, né, nova criatura. O batismo significa isso. Se você crer e for batizado, será salvo. E você vai praticar as obras de Deus. Não pecar mais, não cometer erros, né? Então aqui já acabou. Então você viu aí, irmão, este programa, assim diz o Senhor, é um programa que traz para você todo o mistério da verdade, né? E Deus quer que você corra para as Escrituras, para confirmar as verdades de cada um. Deus quer que você se torne um grande sábio do Senhor. Deus quer que você se torne poderoso nas Escrituras.
se tornar um poderoso nas Escrituras, que você vai estar pronto, para um bom combate, para defender a palavra de Deus contra esses homens das sétimos dias e outros pastores das sétimos dias, e outros pastores que estão por aí pregando o que Deus não falou, que são os pastores da teologias, que não revelam a toda a verdade que está aqui para as ovelhas, para que as ovelhas sejam sábias. Eles não revelam a toda a verdade, o mistério que está aqui. Então, irmãos, a Bíblia diz que saia dela, povo meu. Deus diz, saia dela, povo meu. Então, irmão, não aceite outras doutrinas, coisas que o Senhor não falou, não aceite. Saia dela e procure o verdadeiro pastor que fala segundo as Escrituras. O que o pastor falar, você vá, corra para as Escrituras para confirmar se o que o pastor diz está dizendo aqui. Tá bom? E o momento de Deus desmascarar, o momento de Deus envergonhar esses pastores da teologia, esses pastores da sétimo dia, o tempo chegou. O tempo chegou, irmão. Porque Deus deixou que esses homens das sétimos dias falassem das Escrituras. Lá nos programas deles antigos e os programas da agora, da Novo Tempo, em 2020, 2019, os temas que eles fizeram sobre a Bíblia, que são temas polêmicos, temas que fazem com que as pessoas fiquem com dúvida, são os temas que fazem as pessoas ficarem confusas, temas que traz contenda. Então esses temas que eles fizeram, todinho sobre as Escrituras, sobre Daniel, sobre o Apocalipse, sobre sábado, tudo que eles fizeram, todos os estudos que eles ensinaram às pessoas, Deus vai desfazer a partir dos seus verdadeiros sábios, a partir dos verdadeiros servos do Senhor. Está na hora das ovelhas mostrar para eles que eles não podem debochar, que eles não podem mangar da palavra do Senhor. E o programa Assim Diz o Senhor fica por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê entendimento e sabedoria para cada um de vocês. Para isso é preciso que vocês corram para as Escrituras, dia e noite, e assim você vai receber o poder, o derramamento do Espírito Santo para que você receba o seu dom. Porque, irmãos, o que aconteceu lá em Atos, no Pentecoste, ali aquele povo ali, servo do Senhor, eles receberam, né, o batismo do fogo do Espírito Santo. Eles receberam o batismo do Espírito Santo. Isso significa que eles receberam o dom. Então esse dom foi o dom de falar a língua dos homens, né? Cada um falaram na língua de cada homem que estavam ali, que vieram de longe, homens que vieram de longe para ouvir, né? Porque ali estava havendo uma festa do Pentecoste, uma festa que vinha do Velho Testamento, que é uma festa perpétua, a festa do Pentecoste, que é a Páscoa. Então todos os povos de longe, de todos os lugares longe, de línguas, vinham para essa festa da Páscoa, a festa do Pentecoste. Então nesse momento Deus aproveitou para pregar o Evangelho para aqueles homens que tinham línguas estranhas. Então ali significa, irmão, que eles receberam o dom, o batismo do poder, do fogo do Espírito Santo. E eles falaram em outra língua, que é a língua dos homens, realmente. Só que nós temos os dons de Deus. Quando uma pessoa é batizada no fogo do poder do Espírito Santo, ela recebe dons. E os dons de Deus são variados. Uns falam a língua dos homens da terra, outros falam a língua dos anjos, e outros têm variados dons. Os dons de Deus são variados, né? São ilimitados. Né? Os dons de Deus é dom de curar, é dom de profetizar, é dom de entender as Escrituras, o dom de interpretar e entender as Escrituras. O dom de Deus, irmãos, são variados. Por isso que uma pessoa, quando é batizada no fogo do Espírito Santo, ela recebe esses dons, né? Cada um tem seus dons diferentes, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então, a verdade está sendo dita para vocês, irmão. Graças a Deus, porque é o que diz aqui, assim diz o Senhor, né?
Então tenha cuidado com certas doutrinas desses pastores das teologias, das filosofias que fizeram sua faculdade. Porque eles se venderam e eles vão preparar vocês para aceitar a marca. Eles não estão preocupados com as ovelhas. Porque se eles estivessem preocupados com as ovelhas, irmãos, vocês seriam ovelhas sábias. Eles teriam revelado tudo que estava aqui para vocês. Só que eles vinham repetindo a mesma coisa. Desde o passado lá atrás, eles vinham repetindo a mesma coisa. É a história de Esté, é a história de Nicodemo, é a história de Davi, é a história de Daniel, mas eles nunca revelavam, irmão, as coisas que estão aqui. Aqui na Bíblia tem coisas, irmão, tão incrível de impressionar você. Então corra para as Escrituras. Porque se você depender desses pastores da teologia, eles não vão revelar para vocês as coisas que estão aqui. E este é o motivo das pessoas viverem confusas. Os motivos das ovelhas não saberem quem acreditar, nem qual pastor acreditar. Porque os próprios pastores que apacentam vocês da teologia, eles não revelaram o que está aqui oculto para vocês. O intuito deles é a ganância, o intuito dele é viver uma vida confortável, se preocupar só com ele mesmo. São pastores chamados, pastores que se apacentam a si mesmo. Né, irmão? Então fica atento ao programa, assim diz o Senhor, porque vocês vão conhecer muitas verdades, porque está na hora de Deus envergonhar esses homens que estão pervertendo o Evangelho do Senhor. Então o programa Assim Diz o Senhor fica por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.